aqui, já agradecemos de antemão, o professor Eduardo de Campos Garcia. Ele vai fazer uma palestra para vocês a respeito de educação inclusiva. Aqui no Senai a gente tem uma formação de gente, formação de pessoas. O Senai é reconhecido pelo mercado, pela sua competência técnica, pela sua formação técnica de destaque, independente do curso que a gente atua. E a gente tenta trazer para vocês atividades que venham em complemento ao seu currículo, para que vocês entendam um pouco mais sobre algumas outras questões que vão abordar a sua vida também profissional. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando só de escola, sim ou não? Sim ou não? A educação inclusiva está na sociedade. A gente tem que estar preparado e entender um pouco desses conceitos. Por mais complexos que alguns pareçam, nós temos que entender. Então hoje a gente trouxe aqui o professor Eduardo, né, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Eu vou passar para vocês aqui, vou ler um pouquinho do currículo do professor Eduardo. O professor Eduardo ele é pós-doutorado em Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Unifesp. Ele é doutor e mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie. Ele também é especialista em Libras pela FJ do Rio de Janeiro e especialista em Magistério do Ensino Superior pela PUC de São Paulo. Graduado em Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil e Administração Escolar pela Unip do Rio de Janeiro e também é graduado em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela UPC de São Paulo. E tem formação livre em artes cênicas, ou seja, trouxemos uma pessoa com currículo de respeito, não é? Para que possa trazer para nós todo o conhecimento, toda a experiência que ele tem no assunto. E aqui nós temos jovens, né? A maioria entre 14 e 18 anos, são alunos que muitos deles já estiveram no período da manhã nas empresas, outros não, mas a maioria aqui é empregado, tem uma relação de trabalho com a empresa, né? E de trabalho mais no foco da aprendizagem, e são aprendizes aqui de diversos cursos de áreas tecnológicas, professor. Então eles também agradecem a sua vinda, né? E fiquem à vontade para interagir com o professor Eduardo, que veio gentilmente aqui, aceitou o convite do Senai para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é muito importante. Obrigado, professor. Eduardo, eu que agradeço a oportunidade, o convite, muito obrigado. Obrigado, Wilma, pela oportunidade. Muito obrigado a vocês, alunos, que se dispõem a ouvir, né, e entender um pouco esse processo de inclusão, e aos professores aqui do Senai. Muito obrigado mesmo. Antes, eu gostaria de dizer que, assim, não precisa ser uma palestra em si, né? É um diálogo. Então, vocês sintam-se à vontade para erguer a mão, perguntar, participar do processo, tirem dúvidas, fiquem bastante tranquilos em relação a isso. Tenham opinião, né? Nós estamos aqui para estabelecer uma conversa. Tudo bem? Vou contar primeiro um pouquinho da minha história. Por que esse interesse em relação à educação inclusiva? Na verdade, aos 12 anos de idade, eu fui diagnosticado por um neurologista, pelo psiquiatra, com oxigenação curta e acelerada. O que significa isso? Quando o oxigênio chegava rápido demais no cérebro, imagina, eu não conseguia ficar parado na carteira da escola. O professor podia fazer o que quisesse, eu era elétrico. Em casa também. E quando o oxigênio demorava para chegar no cérebro, o professor podia ensinar 2 mais 2, que eu jamais conseguia entender que era 4. Eu via a letra dançando, a borboleta voando, menos compreender isso. E uma coisa que minha mãe sempre ouvia dos professores é que, olha, o seu filho é inteligente, mas ele é preguiçoso. E chegou um momento na minha vida que eu acreditei que eu era uma pessoa burra, porque eu não conseguia atingir algumas coisas como a escola esperava de mim, e era bastante doloroso isso. Então foi um processo também de autoaceitação, né?
de compreender o modo como eu via o mundo à minha volta. Depois, já formado em letras, eu fui trabalhar numa escola, como professor eventual, e entrando em uma sala de aula para trabalhar com literatura brasileira, eu recebi a seguinte notícia dos meus alunos. Tinha um grupo de alunos que sentavam lá no fundo, e os alunos apontaram para mim: professor, olha, pode ensinar literatura brasileira, mas aquele grupo é de aluno surdo, então eles não entendem nada mesmo, o senhor não se preocupa com eles. Aquilo me deixou bastante aflito, bastante chocado na época, porque se um ser humano está na escola, porque ele quer aprender. Educação inclusiva não é só processo, né, de você sociabilizar uma pessoa em nível de amizade, companheirismo e coleguismo. Sociabilizar um ser humano é você possibilitar a ele um dos bens mais valiosos da história da humanidade, que é o conhecimento produzido, acumulado ao longo da nossa história. Então, se essa pessoa surda, cega, cadeirante, Down, com paralisia cerebral, com síndrome de Martin-Bell, ela chega à escola, ela está ali para aprender. Só para a gente entender um pouquinho, educação inclusiva dá a impressão que o nosso objetivo é incluir a pessoa cadeirante, cega, surda, amputada, Down, no nosso universo. Mas na verdade a educação inclusiva é um convite. Nós podermos educar o nosso olhar em relação à diversidade humana. Ninguém é igual a ninguém. Nessa tarde, cada um de vocês vai entender a minha fala de uma forma diferente. Por quê? Você tem a sua fé, a sua religião, a sua orientação sexual, os seus valores familiares. O modo como você interage na sociedade vai fazer de você uma pessoa única. Cada um vai entender segundo a sua possibilidade de interpretação. Então, a educação inclusiva é, antes de tudo, uma educação proposta de mim para mim mesmo. É eu começar a repensar o modo como eu penso o outro que não é igual a mim. Esse é o principal aspecto da inclusão. Então, em primeiro momento, o que é inclusão? Eu vou elencar o que não é inclusão. Por exemplo, inclusão não é caridade. Se eu sei Libras, se eu sei Braille, se eu me preocupo em adequar o espaço para uma pessoa cadeirante, para uma pessoa cega, com piso tátil, com inscrições em Braille, eu não estou fazendo caridade. Eu não sou uma alma caridosa, abençoada, que acolheu essa pessoa porque eu sou melhor do que os outros. Ou inclusão não deveria ser visto dessa forma. Inclusão é um comprometimento ético. Quando eu acolho a diferença e entendo que esse outro não precisa ser igual a mim, isso é uma prática ética. Eu reconheço essa outra pessoa em sua potencialidade e inteligência. Inclusão não é filantropia. O que significa isso? Na década de 80 do século 20, até a década de 80 do século 20, as pessoas surdas, cegas, com paralisia cerebral, as pessoas Down, elas eram educadas por meio de instituições filantrópicas, eram associações de pais, como a PAI, eram instituições ligadas à igreja, como o Instituto Santa Teresinha. Tem problema nisso? Vamos analisar
a questão política. Não, a educação era dada com qualidade, com atenção, mas a questão é que essas instituições assumiam a educação dessas pessoas porque o Estado acreditava que essas pessoas eram inválidas. E se eram inválidas, não tinha por que investir na educação dessas pessoas. Percebe como isso é complicado? Então eu não tenho uma escola que acolhe, eu não tenho uma escola que reconhece a diversidade, eu não tenho uma escola que reconhece a diferença, porque simplesmente eu não acredito que essa pessoa tenha a capacidade de ser inteligente. Educação inclusiva não é ajuda. Quando eu acolho uma pessoa cadeirante no meu espaço de trabalho educacional, na minha família, eu não estou ajudando essa pessoa. Mais uma vez, eu estou reconhecendo essa pessoa como semelhante. Pode parecer impactante essa palavra, né? Reconhecer essa pessoa como semelhante. Mas já pensou o que significa você